Him ou Goat, eu não entendi essa tradução, que não é tradução. O título em português, na verdade, é uma palavra em inglês que, diga-se de passagem, faz muito mais sentido com o filme do que o título em inglês. Bom, isso é só um dos detalhes, na verdade, esse é um detalhe pouco importante para um filme que é muito, muito fraco. Um filme que é mais anunciado pelo Jordan Peele como produtor do que pelo nome do diretor ou pelo nome dos atores, que até o elenco tem o Marlon Wayans como o maior destaque, mesmo ele não sendo o protagonista do filme. Inclusive, muitas coisas que eu tô abrindo aqui, mas o Marlon Wayans é também um dos problemas aqui desse filme. Não ele especificamente, mas a escalação dele. É muito difícil comprar qualquer coisa que ele faz aqui nesse filme, muito pelo histórico dele durante toda a carreira. Então, quando ele tenta fazer algumas piadas, elas acabam não sendo engraçadas. Quando ele tenta agir com seriedade, é muito difícil de comprar, e eu ria mais dele sério do que quando ele tava tentando fazer algum tipo de piada, o que definitivamente é um problema para esse filme que, ao mesmo tempo que ele trabalha com uma temática teoricamente importante, ele também quer ter aquelas sacadinhas meio bizarrinhas de sátira e tudo mais, e meio que não funciona em nada disso. Mas retornamos ao nome do Jordan Peele, né, que é o que vende o filme acima de tudo. A gente sempre tem que desconfiar quando um filme está sendo vendido pelo nome do seu produtor. O produtor do filme, ele pode estar muito envolvido num projeto, ele pode estar dedicado até criativamente, ou de trazer um pupilo dele, coisa do tipo, primeiro plano, digamos assim. Mas o produtor do filme também, ele pode não significar absolutamente nada. Abre aí a filmografia do Scorsese, por exemplo, e vê todos os filmes que ele produziu. A maioria deles são filmes ruins. Então, o nome do Jordan Peele ele serve mais como uma promoção do que exatamente como o significado ou atestado de algum tipo de qualidade. Digo isso como alguém que adora o Jordan Peele, né? Eu gosto mais a cada filme dele, acho um dos grandes diretores mais promissores dessa geração. Definitivamente tem muito pouco dele aqui em Goat. Na verdade, talvez tenha essa intenção temática, inclusive de trabalhar esse horror meio bizarro que vai abrindo portas e trazendo uma espécie de gore, digamos assim, com um certo estranhamento e tal, mas muito pouco tem da qualidade do Jordan Peele. E esse é um filme até que se vende bastante por conta do futebol americano. É curioso isso porque, para quem não é fã de futebol americano no Brasil, o filme e a legenda, inclusive, se você assistir legendado, não sei se eles vão adaptar isso na dublagem ou coisa do tipo, mas a legenda mesmo, ela não consegue adaptar muitas das coisas, porque simplesmente não tem como adaptar muito dos termos, muitas das ideias. Então, ideias como combine, como draft, a função do quarterback, as franquias, entre muitas outras coisas, não tem muito como adaptar isso, e o filme ele nem tenta adaptar. Como fã de futebol americano, eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo é um filme que, para os fãs de futebol americano como eu, talvez seja pior ainda, digamos assim. Então ele vai meio que estruturar essa espécie desse mundo em que, claro, ele não usa o termo NFL, né? Ele não tem os direitos de falar NFL, de falar de times, de franquias da NFL, então ele inventa uma liga, ele inventa uma franquia especificamente, e ele inventa essa ideia, né, do GOAT, né, do melhor de todos os tempos e tudo mais, que é a partir disso que ele vai tentar criar algum tipo de mitologia dentro dele. Primeiro que esteticamente o filme ele é uma grande bagunça, ele parece pra mim uma espécie de videoclipe de 1h30, que se você pega quadros específicos você fala, nossa, que bonito, olha que fotografia estilizada e coisa do tipo, mas quando você assiste a esse filme o tempo inteiro, parece que ele, inclusive se utilizando muito da música, ele parece essa ideia de videoclipe, da montagem de planos muito bem concebidos ou estilizadinhos, digamos assim, com luzes muito fortes, uso de neon, uso de contraluz, uso de primeiríssimo plano e por aí vai. Ele vai usando muitos desses artifícios visuais que dá até dor de cabeça em certo momento, porque parece mesmo uma espécie de videoclipe, né? Não que ele seja tão acelerado o tempo inteiro, muitas vezes ele é, mas ele tem muito dessa dinâmica visual
que vai se rompendo e meio que não tem muito de uma unidade aqui de estilo dentro de todo o filme. E isso tudo só revela essa certa bobeira que é o filme, né? O filme, ele é ingênuo, infantil, ele acha que ele é muito profundo, mas ele definitivamente não é, né? Essa metáfora que o filme todo tenta construir em cima do futebol americano, com uma espécie de mitologia bem pobre, essa dinâmica do para você ser um jogador de futebol americano ou para você ser um atleta, você tem que fazer sacrifícios. Ele vai falar até um pouco sobre essa relação da masculinidade, sobre essa relação de ser um quarterback negro, que isso inclusive é uma questão, é uma temática envolvendo o futebol americano há muito e muito tempo. Mas no filme meio que ele não desenvolve nada, ele não desenvolve praticamente nada em questão de narrativa, ele não se desenvolve praticamente como terror, para além de alguns artifícios assim muito pobres do personagem ter meio que visões aleatórias ali, e ele meio que não vai desenvolvendo essa mitologia, até ao final ele começar a se revelar o que tá desde o início, que é bem óbvio desde o início, mas enfim, no final ele começa a revelar essa espécie de seita também, que é meio jogado de qualquer jeito. Tem uma impressão de um filme meio mal acabado, assim, de um filme não terminado, de um filme que faltou gravar coisas, faltou escrever coisas, ele é tudo meio jogado assim, e basta esse tema maior que ele tá querendo dizer e esse visualzinho meio estilizadinho. Um filme que basicamente não tem aqui nada, não tem muita substância, tudo é muito bobo, muito pobre mesmo em termos cinematográficos. E tudo piora a partir dessa lógica que ele tenta construir meio caricata de tudo, né? Tudo precisa ser meio caricato demais. Nem isso ele consegue criar muito uma unidade, né? Porque o protagonista, tudo bem, ele tá entrando num mundo que é pra ser esse mundo meio absurdo pra ele, mas parece que ele não pertence ao filme daqueles outros personagens, ao mundo daqueles outros personagens, que também não tem qualquer desenvolvimento. Tudo no filme parece extremamente jogado de qualquer jeito, e a partir daí ele não consegue articular de forma alguma essa dinâmica de um terror a partir desse tema. Basicamente não existe terror, o filme ele tenta dar uns sustinhos ou coisa do tipo a partir desses elementos mais roubados, digamos assim, né, de inserir uma visão, inserir uma coisa do tipo, e aí eles justificam tudo a partir do sangue ao final, né, e o final, inclusive, é uma das piores partes, se não a pior parte de todo o filme. Enfim, GOAT é muito fraco, e faz sentido até o que eles fizeram no Brasil, né, porque já tinha saído críticas lá fora, e aqui no Brasil eles fizeram a gente segurar a crítica com embargo até o dia da estreia, nessa tentativa de esconder, sem conseguir muito, porque as críticas lá de fora já tinham saído e tal. Enfim, filme muito fraquinho, que nem vale muito uma menção, e assim parece que o filme ele vai piorando enquanto ele vai passando, né? Ele vai piorando, vai se transformando em algo. Ele até tem essa divisão de capítulos também, que é uma divisão de capítulos que meio que esses capítulos não dizem muita coisa, né? O filme, ele não percebe que ele até tenta dividir esses capítulos pra parecer que ele tá falando muito sobre muitas coisas, quando na verdade ele tá falando sobre a mesma coisa o tempo inteiro, e martelando aquilo, enquanto ele não consegue desenvolver absolutamente nada. Muito fraco o GOAT. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.